da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O nosso assunto de hoje é preconceito, um tema sobre o qual há muito ouvimos falar e que de alguns anos para cá tem estado sob a ótica das empresas, sobretudo aquelas que abraçaram os pilares ESG em seus processos de administração, buscando estar em consonância com os anseios de uma sociedade cada vez mais sensível a causas e propósitos, que fazem sentido em suas vidas e que muitas vezes pautam suas escolhas entre essa e aquela marca, entre esse ou aquele produto. Nesse sentido, debaixo do guarda-chuva S, do ESG, aquele que se atém às questões sociais, é que surgem as políticas de inclusão social, de gênero, inclusão racial, etária, enfim, são políticas colocadas em práticas pelas empresas, não só pelo fato de vivermos numa sociedade economicamente desigual, mas também por vivermos em uma sociedade ainda pautada, mesmo que inconscientemente, por preconceitos, estes sim, muitas vezes responsáveis pela desigualdade estrutural com a qual a gente convive. Pois este enorme ato social revela um comportamento preconceituoso que, se o nome para a maioria de nós pode parecer uma novidade, o preconceito por trás dele não é tão incomum assim. Eu falo da aporofobia, termo criado pela filósofa espanhola Adela Cortina, que significa aversão ao pobre. Para que a gente possa aprofundar um pouco mais os aspectos sociais, os reflexos nas organizações envolvendo a aporofobia, o Comunicação SA de hoje conversa com a advogada Patrícia Punder, professora de Compliance no pós-MBA da Universidade Federal de São Carlos e na LEC, que é a The Compliance Community, considerada a maior comunidade de compliance do mundo. A doutora Patrícia tem sólida experiência no Brasil e na América Latina, na implementação de programas de governança e compliance e gestão na condução de crises de reputação corporativa e investigações envolvendo o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e no Brasil, junto à AGU, o CAD e o TCU. Doutora Patrícia Punder, seja muito bem-vinda ao Comunicação SA. Muito obrigada, é um grande prazer e honra estar aqui podendo falar desse tema que é tão interessante e tão atual hoje em dia. Doutora Patrícia, a aporofobia, a gente pode dizer que é um fenômeno do século XXI? Não, ela sempre existiu desde que o mundo é mundo. É que agora nós temos uma palavra que foi definida, né, foi criada, né, por essa filósofa espanhola, dando nome aos bois, de uma forma bem popular, tá? Onde nós temos aí uma construção de duas palavras gregas, que é aversão aos pobres, né? Áparos e fobia. Então, quando você denomina um fenômeno, dando um nome a ele, fica mais claro para as pessoas ao redor que ele existe. Mas esse fenômeno em si, que é a aversão à pobreza, existe desde que o mundo é mundo. E sempre existiu. Só que agora, com os fenômenos das redes sociais, das grandes plataformas digitais, ficou mais aparente. Antes existia um problema da comunicação. A comunicação era por carta, antes nem por carta era oral. Mas a aversão aos pobres existe no mundo inteiro, em qualquer país, desde que o mundo é mundo. Creio que nos países que foram colonizados, como o Brasil, ficou mais evidente, assim como outros países que foram colonizados, por exemplo, a Índia, que foi colonizada pela Inglaterra, ficou um pouco pior. Por quê? Porque nós tínhamos aquela carga, né, dos colonizados versus colonizadores. Então, nós éramos considerados cidadãos de segundo mundo, nem cidadãos, porque nós não éramos europeus, brancos, ou cristãos, ou protestantes, né? E pior ainda para os países africanos, né, onde
A sociedade criou um produto, que era o escravo, desumanizando essa pessoa. Então, aí foi mais um fenômeno econômico, onde você criou um ser humano que deixou de ser humano, ser um ser humano, passou a ser um produto e passou a ser comercializado. O que eu entendo é que hoje as grandes plataformas digitais, elas trazem, e a comunicação, né, 24/7, online, ela fez com que esse fenômeno se disseminasse mais facilmente. E Uhum. agora com um nome, o que é muito bom. Existe, doutora Patrícia, algum ambiente em que a aporofobia mais se manifesta, algum ambiente em que ele torna esse preconceito um pouco mais perceptível? De uma forma geral, qual que é a presença ou a manifestação da aporofobia na sociedade? Como é que acontece isso nos dias de hoje? Olha, a Constituição Federal ela estabelece que todos somos iguais perante a lei, somos seres humanos. Né? Então, independe da sua cor de pele, sua opção sexual, a língua que você fala, a forma como você come. Usando uma expressão muito popular, a minha avó foi médica, né, se formou em 47, ela dizia que na hora que você morre, independe se você tem US$ 1 milhão na sua conta, ou se você não tem nada, você cheira mal igual. Essa é uma característica do ser humano. Independe do que você carrega, quando você morre, você vai cheirar mal igual, não importa se você não vai levar dinheiro para o outro lado. Então, não importa se você está num caixão de madeira ou se você está numa caixinha. Você é um ser humano. Então, por sermos seres humanos, nós deveríamos ser tratados igualmente de uma forma inclusiva. Não é o que acontece no mundo. E não estou aqui discutindo opções políticas, por gentileza. Estou discutindo um Uhum. fenômeno econômico, tá? Eu entendo que hoje nas grandes cidades, o que nós vemos muito é uma violência urbana. Por quê? É muito fácil você ter um governador dizendo acabou a Cracolândia. Você não acaba a Cracolândia assinando um decreto. Uhum. É um fenômeno social, um fenômeno econômico, um fenômeno de saúde. Então, assim, você ter essa aversão aos pobres ficou muito mais visual nos grandes centros. Por quê? Porque as pessoas, o comércio não quer uma pessoa pobre na frente, as igrejas também não querem, apesar de ter toda essa questão de solidariedade, se tem algumas que querem, claro, não quero generalizar, mas tem outras que não querem. Existe a questão da criminalidade no Brasil, então tem aquele estereótipo que todo bandido ele é negro, pobre ou pardo que vem de uma comunidade, quando a gente tem pessoas muito boas em comunidade, né? O próprio sistema hoje penal brasileiro, se você tem dinheiro, você tem uma série de, digamos, direitos que estão no Código Penal, que deveria ser igual para todos, mas não é aplicável, porque você não tem como pagar a sua defesa, você cai num sistema de defensoria pública, que é irreal no mundo. Então, eu entendo que nos grandes centros urbanos, você tem essa visualização da pobreza mais forte. Você passa na frente de comunidades, você vê ali áreas invadidas, você vê pessoas morando embaixo da ponte ou em praças. E muitas pessoas encaram isso como uma agressão à sociedade. Então, preferem o quê? Vamos lá, dar um canetaço, acabou a pobreza. Não, não acabou. Infelizmente, no Brasil, as cidades elas não foram construídas, não foram planejadas. Uhum. Diferente de Buenos Aires, que foi planejado, tem pobreza em Buenos Aires. Muito, eu vi comunidades dentro da cidade de Buenos Aires. Tá? Brasil não. Brasil foi construindo cidades sem o menor tipo de infraestrutura, que está na Constituição Federal, é um direito básico ter uma infraestrutura básica, não temos nem o que está no papel, quanto mais hoje se fala em racismo, né, climático, que é um termo que eu não gosto muito, mas na realidade é uma falta de adaptação das cidades a uma nova conjuntura. Nós somos crescendo e continuamos crescendo, muito mais voltado a uma especulação do que a um direito que a Constituição nos garante. Então, hoje sim, nós vemos muito nos grandes centros e as pessoas não querem ver. Então, se uma pessoa de rua entra no shopping center, se consegue entrar, é claro, que muitas vezes nem consegue entrar, ela é colocada para fora, na frente de um restaurante, na frente de um centro, um culto, de uma igreja. Eu não quero colocar denominações sociais religiosas para dizer, não, é só a igreja católica ou só essa religião. Realmente, existe muito medo. Medo porque nós vivemos num país muito inseguro.
muito inseguro. E aqui eu não estou justificando a violência com a pobreza, por favor. Eu estou dizendo que sim, nós vivemos num país extremamente inseguro, não só nós, toda a América Latina. Haja visto o que está acontecendo no Equador. E isso não é algo que foi criado agora. Isso é uma construção de anos de desigualdade para chegarmos aonde estamos agora. Agora, doutora Patrícia, em que medida a gente tem um fenômeno não tão recente, mas é o crescimento das redes sociais, e com ela, esse sim, mais recentemente, a expressão da liberdade de expressão. Me permita essa redundância. Em que medida esses dois fatores combinados amplia a manifestação da aporofobia, a liberdade de expressão em redes sociais? Olha, a Constituição Federal ela estabelece a liberdade de expressão, mas não é um direito absoluto. Quando você vive em sociedade, o seu direito termina onde começa o direito do outro. Você tem que viver numa sociedade. Você não pode sair falando uma série de coisas, sendo agressivo, sendo violento, né, calúnia, difamação, injúria. Isso está no Código Penal. Então, existem restrições ao direito de expressão, porque você vive em sociedade. O grande problema é que as redes sociais, elas hoje têm moderadores internos. E não está dando certo. Né? As redes sociais viraram o grande faroeste daqueles filmes americanos dos anos 70, 50, 60, do John Wayne, né? Onde todo mundo vinha lá com a sua arma e tinha uma opinião. Vamos pensar o seguinte, hoje nós temos 200 milhões aproximadamente de brasileiros com acesso à internet. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Todo mundo julga, sentencia uma pessoa, ou uma empresa, ou um órgão público sem dar direito de defesa. Isso gera consequências. Olha o aumento do bullying nas escolas. Olha o aumento da violência entre as crianças. Tá? Então, você sim, tem que ter uma regulamentação. Eu não estou dizendo uma lei de censura, mas como ocorre na comunidade europeia, tem que ter uma agência reguladora. Não pode ficar do jeito que está, porque a violência psicológica está aumentando muito e nós temos direito também, algo que não se fala muito, a um ambiente digital saudável. Essa é uma expressão que eu gosto muito, ambiente digital saudável. Porque hoje os grandes problemas que nós temos de saúde mental, uma das fontes, não é a fonte principal, mas uma das fontes é essa agressividade, violência que existe nas redes sociais. Fake news, né? Olha o que aconteceu no ambiente político devido a fake news, devido a opiniões mais radicais. Nós vivemos uma democracia, ela tem que ser inclusiva, ela não pode ser excludente. Mas as pessoas têm que entender que os nossos direitos terminam quando começam o direito das outras pessoas. Então, o próprio direito de expressão ele nunca foi absoluto na Constituição Federal. Então, sim, eu sou a favor de uma regulamentação saudável, não uma censura, e eu acho que o governo vai muito da linha do que está acontecendo na comunidade europeia, que para mim é uma referência hoje em dia. Muito bem, nós estamos conversando com a advogada Patrícia Ponder, e a gente vai então, Patrícia, por um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuação deste Comunicação SA de hoje. Até já. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na boleia de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Em vai descida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies.
que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA. Antes de retomar a nossa conversa, eu quero deixar aqui uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e que também assine a nossa newsletter diária e gratuita direto da redação. A assinatura é simples. Basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os dados e enviar. E já no dia seguinte, você, como os quase 18 mil assinantes, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Doutora Patrícia Punder, antes da gente retomar a nossa conversa, eu queria gostaria de compartilhar com a senhora e com quem nos assiste um trecho do programa Chico Anísio Show, muito popular na década de 1980. Esse personagem que a gente vai ver agora é criado pelo Chico Anísio, é o deputado Justo Veríssimo, que ele usava um jargão com frases do tipo: eu quero que pobre se exploda, eu odeio pobre. E essa relação geracional com a qual o humor brasileiro lidou com as diferenças, esse jeito meio jocoso, eu queria saber da senhora a sua opinião, se isso pode ser um dos vieses que explicam a aporofobia como uma herança cultural no nosso povo. Vamos ver rapidamente um trechinho do Chico Anísio Show com esse personagem, o deputado Justo Veríssimo. Vamos lá, vamos ver. Todo mundo jogando, olha aí, vamos jogar os dados, vamos lá. 3 com 5, 8, infelizmente a banca ganhou nessa hora. O senhor aí na ponta da mesa, o senhor tem dado? Eu não dei nunca na minha vida. Eu me submeto à prova da farinha a hora que quiser. Eu só tomo. Quem muito dá fica pobre, eu tenho horror a pobre. Eu tenho horror a pobre. Você é gente meio que não sabe com quem está falando. Pastor, diga pra ele. Esse aqui é o novo gerente do cassino, o ex-deputado Justo Veríssimo. Claro, poxa, me desculpe. Mas uma curiosidade, o senhor não é mais deputado por quê? Porque lá todo mundo é amador. Profissional é o Senado. Lá é que tudo é cobra criada. Olha, seu Justo, não é por nada não, mas me parece que o pessoal hoje tá com sorte, viu? A minha sorte é que sorte de pobre dura pouco. Fica de jogo de azar. E se o azar for de pobre, melhor ainda. Quero que pobre se exploda. Eu queria compartilhar, então, esse momento do humor brasileiro com você, perdão, com a senhora, e fazer essa reflexão. Em que medida que esse jeito do brasileiro de lidar com as suas próprias diferenças dessa forma mais jocosa acaba contribuindo para que se consolide essa questão da herança cultural em relação à pobreza? Olha, o Chico Anísio é um grande mestre, tá? Eu admiro muito ele. Eu acho que aqui ele fez uma brincadeira não no sentido de contribuir para a aporofobia, mas no sentido de chamar a atenção do preconceito velado que existe na sociedade. Não só ele, nós tivemos o Sai de Baixo, né? O Caco também dizia uma expressão, né, que odiava pobres. Eu acho que a comédia brasileira, que é muito intrínseca na nossa personalidade como brasileiros,
ela serve para chamar atenção a comportamentos que existem que são inaceitáveis. É uma forma do brasileiro expor algo que incomoda ele, mas ele não consegue falar seriamente, então ele utiliza da arte, da comédia, para trazer esses comportamentos que são inaceitáveis, e são inaceitáveis, né? A pobreza sempre existiu, né? E ela é ruim, porque quanto mais pessoas fora do mercado consumidor que não têm acesso, não conseguem consumir, isso faz a economia girar menos. Então, quando você pensa, não, vamos excluir os pobres, vamos colocar eles para longe das cidades. Não, eles têm que ser incluídos no mercado de trabalho, tem que ter acesso, porque são mais pessoas rodando a economia. Você ter aí 1% da grande população mundial sendo rica, um dia vai ser um tiro no pé da economia, né? Então, o que eu entendo é que tanto o Chico Anísio quanto o ator que fez o Caco, eles estão trazendo, de uma forma brincalhona, né, uma realidade da sociedade brasileira, que a sociedade não tem coragem de falar de uma forma séria e assumir esse preconceito, dizer eu não gosto de pobre. Então, ele faz essa brincadeira de forma bem jocosa, até explícita demais, né? Eu tenho horror a pobre, até uma coisa, né? Ele no papel de um ex-deputado ali nesse caso específico, trabalhando a questão de classes sociais. Então, assim, eu sou mais humano, eu sou mais cidadão se eu não sou pobre. Se eu sou pobre, eu sou menos cidadão. É muito parecido com a questão da escravatura. Então, assim, eu deixei de ser humano para ser uma coisa. Então, agora, se eu sou um cidadão que tenho dinheiro, tenho acesso, estou nessa sociedade contratual, onde eu contribuo e também tenho acesso a outras coisas, eu sou mais cidadão que os outros, quando a Constituição estabelece que todos somos iguais perante a lei. Então, eu não digo que eles contribuem, eu acho que de forma negativa. Eu acho que essa forma brincalhona é uma forma de mostrar que, sim, existe esse preconceito, sim, você vê muito isso na internet. Quantos casos estão pipocando de racismo na internet? De pessoas que vão no shopping e começam a brigar com uma atendente dizendo eu sou rica porque eu estou no shopping e você não está. Né? Quantas pessoas que conseguem, né, sair dessa pobreza estrutural, porque são jogadores de futebol ou de qualquer outro esporte, ou são artistas, e aí no primeiro momento que, opa, agora eu tenho dinheiro, querem entrar na classe, entre aspas, dominante. Então, é a sensação de pertencimento. Primeira coisa é fazer uma operação de nariz, pintar o cabelo, alisar o cabelo, né, fazer uma harmonização facial, porque assim, eu tenho que ser branco, loiro e ter o cabelo liso. São estereótipos totalmente bobos que a sociedade continua estimulando através das redes sociais para você pertencer a uma classe, porque teoricamente você é mais cidadão que o outro. E não é. Infelizmente, o que está na Constituição né, federal sobre a questão de igualdade está só no papel. Nós não estamos vendo ainda uma construção para que isso melhore. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma frase do Paulo Guedes, quando o Brasil teve um momento de muito crescimento econômico, da revolta dele, de dizer assim, poxa, quando o dólar estava a 1,80, até empregada doméstica ia para a Disney. Qual é o problema de uma empregada doméstica ir para a Disney? Que bom que ela vai para a Disney, que bom que ela é consumidora, que bom que ela está inserida na economia e na sociedade. Então, quando você começa a criar esse racismo estrutural devido ao dinheiro, é muito ruim. É muito ruim. Isso é só excludente, não é includente. Agora, doutora Patrícia, então, quer dizer que é razoável a gente pensar que a aporofobia ela pode ser uma responsável pela manutenção do agravamento da desigualdade estrutural, falando de Brasil, né, que acontece aqui no nosso país? Qualquer preconceito é excludente, sim. Não só o preconceito contra o pobre, mas o preconceito contra o negro, o preconceito contra a população LGBTQIA+. Sim, toda forma de preconceito é muito ruim e pode, sim, corroborar com isso. Com comportamentos inaceitáveis quando você vive em sociedade, onde deveria ter empatia, deveria ter ética, deveriam ter um senso de responsabilidade social, um senso de responsabilidade cívico. A partir do momento que o preconceito, o ódio, a aversão se sobrepõe a isso, contribui muito, e muito mesmo. E, infelizmente, muitas pessoas continuam a disseminar isso aonde? Nas redes sociais, porque não tem ali um mínimo de controle, de regramento. Então, isso vira uma espiral do mal. Na sua fala anterior, a senhora fez uma referência
a América Latina, os problemas sobre segurança que afetava toda a América Latina, Brasil, enfim. A aporofobia ela é um fenômeno presente apenas em países em desenvolvimento. A gente pode dizer que existem sociedades que são livres da aporofobia? Eu digo que tem sociedades, não é que elas são livres, elas diminuíram o problema. Países nórdicos, onde tem um viés muito social, onde você paga impostos muito altos, né, para manter uma saúde, uma educação de primeiro mundo, onde o nível de percepção de corrupção é baixo, onde existe mais transparência, mais governança, eu não digo que eliminou, mas minimizou o problema. Agora, você encontra situações de aporofobia na Europa, nos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo agora com Trump, devido àquela marcha daquela população que quer entrar, que está cruzando a América Latina para entrar nos Estados Unidos. A fala dele são pessoas que são doentes mentais, são pessoas que são drogadas, saíram de instituição, são terroristas. Por quê? Ele está falando isso porque são pessoas pobres, que não vão entrar com dinheiro nos Estados Unidos. Tá? Assim como na Europa, a mesma coisa. Por que o europeu, o americano gostam do turista? Porque o turista vem trazendo dinheiro, vai gerar emprego, vai gerar renda. Por que ele gosta de um artista famoso? Por que ele gosta de um investidor? Por que ele gosta de um atleta? Porque eles vão trazer algo nessa sociedade contratual onde alguém dá e alguém recebe e vice-versa. Agora, pessoas pobres, elas vêm porque elas precisam de acesso a oportunidades. Então, sim, existe a aporofobia nos Estados Unidos, sim, existe a aporofobia na Europa. Haja vista, né, que a própria filósofa que criou essa terminologia é da Espanha. E a Espanha agora vai criar uma lei penal contra situações de violência física e mental contra pessoas pobres. Porque, sim, existe violência lá contra pessoas pobres, pessoas de rua, principalmente. Muito bem, a gente está conversando com a advogada Patrícia Punder. Doutora Patrícia, a gente vai para mais um intervalo e voltamos dentro de instantes, aí sim com a última parte desse nosso encontro do Comunicação SA de hoje. Até já. Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só piora. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe a advogada Patrícia Punder. Estamos falando sobre aporofobia, o preconceito contra os pobres, ou em relação aos pobres. E eu já começo, então, esse bloco, doutora Patrícia, fazendo a seguinte questão: já que a aporofobia é um fenômeno social, existem classes sociais nas quais ele mais se manifesta? Eu acho que em todas as classes sociais. Na América Latina, todas. Inclusive, o próprio pobre é preconceituoso contra o próprio pobre. É triste dizer isso, mas é verdade. Porque a partir do momento que ele consegue subir um pouco na escala, ele tem preconceito com relação aos antigos colegas, às famílias, os amigos, etc. Não estou dizendo todos, por favor, não estou generalizando, mas muitos artistas que vieram de uma classe social pobre, né, querem adotar um comportamento, um modo de vida que está estereotipado na internet, né, com carros, com lanchas, com iates, com festas, em condomínios, e se esquece da sua origem. Não estou dizendo que são todos, por favor, tá? Não quero generalizar a questão.
Mas você vê isso, né? E é interessante que a primeira coisa, quando esses artistas, os jogadores de futebol atingem, eles querem demonstrar suas posses. Então, é ter um carro, um Porsche, é ter aquela corrente de ouro que pesa 3 quilos, sabe? Para mostrar assim, agora eu não pertenço mais àquela classe social. Como se tivesse vergonha, quando eu deveria ter orgulho, porque as suas origens você tem que ter orgulho. Independentemente se você tem dinheiro ou não, você vem de uma família, você vem no núcleo social, onde você teve valores, você tem ali aquela microsociedade onde tem seu código de conduta da sua família, do seu entorno, e deveria ter muito empatia, deveria ter muito a questão de eu vou ajudar o próximo. Muitos fazem isso, né? Aquele Whindersson Nunes, aquele influenciador, quando teve o problema da falta de oxigênio no Amazonas, ele botou do bolso dele para mandar oxigênio para o Amazonas. Então você vê pessoas que não têm vergonha da sua origem, mas não é o que acontece o tempo todo. E isso é muito triste. Então, essa apologia de agora eu tenho uma fama instantânea, eu sou rico, sou influenciador, eu estou aqui na internet, agora eu estou só viajando de arte, eu estou num aviãozinho particular, isso gera um vácuo social muito grande. Então, as pessoas falam, eu não quero mais viver nesse mundo, eu quero ir para o mundo que está nas redes sociais. E começam a encarar esse mundo irreal como se fosse real, e não é. Né? Então, falta muito de empatia, falta muito de caridade. Caridade não no sentido de dar para aquela pessoa um prato de comida. Às vezes, claro, ela precisa, mas de dar para ela oportunidade de sair daquela situação. Você não vai, essas políticas de enxugar gelo não vão levar o mundo para frente. A gente precisa ir na essência do problema, que é estrutural. No ambiente corporativo, a gente costuma dizer muito que às vezes as empresas acabam adotando posturas, movimentos que em princípio seriam políticas de Estado, né? E a grande maioria das empresas brasileiras, elas aderiram aos pilares de ESG, a gente já falou isso aqui, né, em seus sistemas de gestão. E dentro desse amplo princípio de responsabilidades, políticas de inclusão foram adotadas por essas organizações, até mesmo como um mecanismo de manutenção da sua reputação perante a sociedade. A gente, inclusive, já disse isso, que é uma sociedade cada vez mais sensível a causas e propósitos. A adoção dessas políticas por si só, por parte das empresas, é suficiente para amenizar a manifestação de aporofobia dentro desses limites empresariais? Olha, a Agenda 2030, que estabeleceu, dentre uma das ODS, a erradicação da pobreza, é muito importante. Tem empresas muito sérias que implementaram o ESG porque acreditam nesses princípios, tá? Acreditam que tem que implementar políticas, controles de meio ambiente, sociais e de governança para estarem inseridas no mercado e continuarem a comercializando e terem uma perenidade. Outras entraram nos princípios de ESG pela dor, pela pressão do mercado. Então, não é porque acreditam nisso, é porque se eu não entrar, eu não vou ter aí um diferencial, e as pessoas hoje estão cobrando isso. Eu acho que tem dois tipos de empresas e tem tipos diferentes de maturidade ética nessas empresas. Tem muitas empresas que, sim, adotaram políticas de diversidade e inclusão. E muitas realmente mudaram. Tem mais mulheres, afrodescendentes, pessoas de mais de 50 anos, né? E a população LGBTQIA+, nos seus quadros mais altos. Então, diretoria, vice-presidências, conselhos. Mas não é a realidade que eu enxergo. Hoje eu ainda vejo conselhos com homens brancos acima de 50 anos, empresas que se dizem diversas, mas só tem uma mulher como diretora. Nós temos mulheres extremamente capazes, elas não precisam ser capacitadas, elas precisam de uma oportunidade para estarem lá e não sofrerem violência. Porque muitas mulheres, e eu já tive um cargo de gestão, já fui diretora de mercados emergentes, eu sofri preconceito porque eu era mulher nesse cargo. Então, assim, isso numa multinacional. Tá? Então, mesmo no ambiente de uma multinacional, isso acontece. Então, existe muito papel, muito site bonito, dizendo nós temos um programa de ESG, nós somos signatários do Pacto Global, e eu entendo que ainda nós estamos muito aquém da prática. As empresas têm que ser mais agressivas no que elas prometeram. E não adianta falar, olha, em 2030, 2040, eu vou ter 10% do meu corpo diretivo com LGBTQIA+, mulheres, afrodescendentes. Não, é hoje.
É agora, é esse ano. A gente está empurrando o problema para frente. E o mundo, o mercado está aí. Agora, claro, as empresas têm um limite. A questão da pobreza no mundo e no Brasil ela é estrutural. As empresas elas vão até um limite do que elas podem fazer. O governo também tem que fazer sua parte. Não dá para só enxugar o gelo, tem que começar aí na essência do problema. Eu acho que isso é muito importante. De fato, essa questão da coerência entre o discurso e a prática, né, empresarial é algo que a gente tem que ficar bastante atento. Mas isso já nos leva já para uma outra questão, doutora Patrícia. Já que a aporofobia ela é uma herança cultural, ela é um problema, né, que gera essas diferenças estruturais, qual o papel do Estado para minimizar a manifestação desse preconceito, na sociedade? Eu vou falar do Brasil. Se o Brasil cumprisse pelo menos 30%, 40% do que está na Constituição Federal, a gente já teria um grande avanço. Então, garantir um mínimo de infraestrutura básica para as pessoas, diminuir o nível de corrupção, evitar essa situação de duas classes, as classes dos políticos e a classe dos cidadãos pagantes, porque hoje isso existe, isso é um problema que as pessoas não querem falar, mas existe. Nos Estados Unidos, os políticos ganham menos que a iniciativa privada, porque lá é para servir a população. Aqui não. Eu conheço pessoas que viraram políticos, não são todos, por favor, não quero generalizar, que entraram para ter um modo de vida melhor. Então, assim, se hoje o governo cumprisse 30%, 40% do que está na Constituição, tá, de fato, fosse na raiz do problema, investisse mais em educação, minimizasse o problema de corrupção, que isso está a rodo acontecendo. Sempre aconteceu, independente do partido político, sempre aconteceu corrupção no Brasil, tá? Investisse mais em educação, porque hoje nós vemos aí mudanças de formas de educar. Gente, a escola continua sendo uma escola de tonel, não tem um ventilador, não tem um bebedor de água, não tem uma área esportiva, tem professores que ganham 3, 4 mil reais por mês, se chegam a ganhar isso, tá? Então, como é que você quer mudar a estrutura da pobreza no Brasil se você não investe no básico? Poxa, mas eu estou dando cotas para as pessoas mais pobres terem acesso a uma universidade. É importante, mas antes de pensar na universidade, vamos pensar no ensino básico. Como é que eu vou dar um ensino técnico se a escola não tem nem computador? Então, eu acho que a gente tem que começar com feijão com arroz. Não adianta ir para o risoto. A gente tem que começar com feijão com arroz mesmo. Sem a gente mexer no feijão com arroz, nós nunca vamos chegar no risoto. Então, a gente tem que olhar sério. Como é que estão as cidades? Como é que está o estudo básico das crianças? Por que o professor ganha tão pouco no Brasil? Como é que está a questão do atendimento médico? Aí vem uma questão que também pode gerar muito debate. Por que será que eu tenho que comprar medicamentos de doenças raras se eu não consigo nem atender um parto de uma mulher ou fazer uma cirurgia? Então, eu acho que tem uma série de coisas que têm que ser revistas. A questão de corrupção, essas emendas secretas, sabe? Tudo isso. Eu sei que dentro de um governo você tem que negociar, faz parte da negociação, mas o nível de corrupção que o Brasil continua e sempre teve, independente do tipo de governo, do partido que essa pessoa pertence, é horrível no Brasil. A gente tem tudo para ser um país digno, e nós continuamos a perpetuar a falta de dignidade. Muito bem. Acho que talvez uma das primeiras providências, doutora Patrícia, seja na hora da escolha, né, que só você com você mesmo, está lá sozinho naquela cabine, aprender a escolher melhor, não é não? Olha, é isso que é o bonito da democracia, diferente dos outros, né, tipos políticos existentes, né? Então, assim, uma ditadura, por exemplo, né? O que mais me chocou foi a Copa do Mundo ter sido no Catar. É um washing, é uma lavagem, porque, assim, eles estão usando o esporte para demonstrar que são um país cordial, quando na realidade é uma ditadura. As mulheres não têm acesso a um passaporte, elas não podem votar. Então, o bonito da democracia, para o bem ou para o mal, as pessoas podem criticar, é que na hora de votar, independente da sua classe social, se você é pobre ou não, da sua opção religiosa, futebolística, gastronômica, não importa o quê, seu voto conta igual.
Então, isso é a grande beleza de uma democracia que tem que ser estimulada, tem que continuar existindo. A gente não pode ir para ditaduras. As ditaduras nunca trazem, sendo de direita ou de esquerda, não importa qual tipo de ditadura, qualquer radicalismo faz mal para a sociedade. Muito bem, chegamos ao final do nosso encontro. Eu quero aqui agradecer a presença da advogada Patrícia Punder nesta edição do Comunicação S.A. Muito obrigado por estar aqui conosco, doutora Patrícia. Sou eu que agradeço. Foi uma grande honra aí poder disseminar um pouquinho só desse conhecimento, né, de um tema tão bacana que daria aí horas de bate-papo, de tão gostoso que é. Sem dúvida. Agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.